Olá, eu sou o Dr. Jonadab Carmo de Souza. Eu sou Leonardo Santos e esse é o nosso canal Valores e Negócios. Como sempre, antes de mais nada, aí eu quero pedir a você que chegou até esse vídeo, né, já deixa o like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, curte, se inscreve no canal, né, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, né, ainda mais que a gente vai falar de um assunto que está em alta, um assunto importante. Até antes de anunciar nossa entrevistada de hoje e falando sobre o nosso canal, você sabia que eu estava conversando com um amigo meu e ele falou que ele assiste os nossos vídeos, mas ele não se inscreve porque ele não se inscreve em canal nenhum. Mais ou menos. Que ele assiste, o relacionamento dele com o YouTube é assim, ele assiste o vídeo e ponto, né? Só que no nosso caso, quando você se inscreve, quando você curte, quando você compartilha, quando você ativa o sininho com as notificações, você ajuda, né? Ajuda esse canal a produzir mais conteúdo relevante. Hoje a gente vai falar sobre empoderamento feminino. A gente tem a honra de receber a Natália, né? Natália Rosa. E queria te agradecer aí pela presença, agradecer pela participação, pelo seu tempo. E queria começar aí perguntando quem é a Natália Rosa, para quem não te conhece ainda. Então, se autodefinir nunca é fácil, né? Mas eu diria que sou filha, que eu sou mãe, esposa e empresária, né? Nessa ordem, porque essas são as importâncias, né? E como filha, eu entendo que Deus tem para cada um de nós um chamado, né? E eu acabo sendo serva também, né? Então, eu sirvo na minha igreja local, junto com meus irmãos, junto com o Léo. Eu sou mãe em tempo integral, apesar de trabalhar fora. Vou explicar um pouquinho mais disso lá na frente. Você é filha? Qual é a ordem? Desculpa. Filha, esposa, mãe e empresária. Filha, esposa, mãe, empresária. Mas tem um porquê nessa ordem? Tem. Tem sim. Se eu não fosse filha de Deus, eu não conseguiria ser nada do que eu sou hoje. Eu não conseguiria ser mãe, eu não conseguiria ser esposa, eu não conseguiria ser empresária. Não. Então, só quando eu me descobri como filha de Deus que eu consegui ser quem eu sou hoje. Na realidade, pela apresentação da Natália, a gente consegue identificar as prioridades, né, na vida dela. Então, normalmente, quando a pessoa começa já falando, eu sou empresária, eu sou isso, é porque a prioridade na vida dela é o negócio, é o empreendedorismo, né, a vida financeira. E quando a pessoa começa se apresentando de uma forma diferente, ela já se apresentou como filha, né, como serva, como mãe, ou seja, que a prioridade dela está realmente primeiro na vida dela com Deus, com a família e depois com os negócios. É isso. Então, filha, mãe, esposa. Em relação a... Eu vou pular a mãe e a esposa, tá? Não é porque não seja prioridade, mas é porque, como é justamente o mais importante, acho que a gente vai falando Tem disso. outras perguntas também, né? Tem outras perguntas, a gente vai falar nisso ao longo da entrevista. Mas em relação à Natália empresária, né? Com o que você trabalha, o que você faz? Então, eu me formei, né? Minha formação é em administração e comércio exterior, né? E quando eu fui atuar no mercado de trabalho, eu já tinha mais de 3 anos de formada, né? E eu acabei indo mais para a parte de gestão empresarial. Então, eu acabei fazendo cursos na área de sistema de gestão, né? Então, eu atuo hoje com certificação de empresas em normas ISO, que são normas de estándares internacionais, né? Reconhecido pelo mundo inteiro, ou seja, a mesma norma que é utilizada no Brasil é utilizada na Inglaterra, é utilizada nos Estados Unidos, né? Então, a ISO é um padrão internacional utilizado por todas as empresas e eu acabei me especializando nisso, fazendo cursos pelas certificadoras, né? Então, fui fazendo o degrau, né, dentro dessa área, dessa profissão. Então, saí só da parte de administração, do ramo de administração, fui para a parte de gestão.
e fui fazendo essa especialização em auditoria interna, auditoria externa, até chegar à auditoria líder. Né? E aí, explicando um pouco a auditoria líder, você pode certificar, né? Uma organização. E aí hoje eu atuo com essa área de sistema de gestão. Então, eu faço implementação de sistema de gestão, manutenção de documentação de sistema de gestão para as empresas. Né? Eu atuo com empresas fora do Brasil também, dentro do Brasil, empresas de São Paulo, empresas do Rio. Então, meu trabalho é esse, né? Eu trabalho com sistema de gestão. Tem uma empresa de consultoria que vai fazer todo esse... o sistema de gestão das empresas que... Isso. E quais são os segmentos? Além da empresa de consultoria, eu trabalho junto com a certificadora também. Então, por exemplo, DNV, Bureau Veritas, empresas que atuam. Então, eu sou auditora, além de consultora, né? Porque na parte de consultoria eu faço a implementação, manutenção do sistema de gestão. E eu sou contratada também como auditora, para certificar a empresa ou para fazer apenas uma auditoria interna. Entendi. Você estudou na Austrália? Que você estudou? Sim, o meu bacharelado é na Griffith University em Brisbane, na Austrália. Né? É onde eu fiz administração e comércio exterior. A gente percebe, por exemplo, eu trabalho muito com construtora, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar, e a gente percebe as exigências, né? Hoje, se você vai trabalhar numa Petrobras, hoje a exigência de certificação é muito grande. Você vai trabalhar qualquer multinacional, é uma exigência de certificação bem pesada, assim. Até para uma empresa hoje, uma consultora que está começando, né? Ela realmente, para você conseguir atender toda aquela exigência, é bem difícil, né? E hoje você vê que um grupo seleto de empresas, né, possuem essas certificações e elas sempre conseguem, né, está aí dentro das contratações dessas multinacionais, né? Aqui pra gente, principalmente a Petrobras, né, uma das melhores contratantes aqui no Brasil, e paga muito bem, mas também exige bastante das empresas essas certificações, né? E você tem atendido bastante empresa? Como é que é? Sim, tanto na área de telecomunicação, como na área offshore também, que é uma área que eu mais trabalho, né? Mas também na área de alimentício, né? Porque a ISO é para todos os ramos, né? Então, a ISO 9001, por exemplo, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, é o mais conhecido. Ele se aplica até a um pequeno negócio, né? Mas, como você falou, acaba sendo um grupo seleto de empresas que possuem a certificação e atendem às exigências ISO pelo custo, né? Eu acho que o primordial é isso. Tem um custo, né? Para a empresa manter um sistema de gestão e também certificar, né? Entendi. Tem um custo com auditorias, tem um custo com elaboração de documentação, tem um custo com... Provavelmente você vai ter que terceirizar uma mão de obra para atender aquelas exigências, né? O que tem sido a opção de muitas empresas, né? Porque a terceirização... você consegue manter uma pessoa de fora da sua organização fazendo a gestão, ou seja, você consegue ter uma pessoa com um olhar de fora, e que isso é muito importante para a gestão, né? Porque quando você está dentro da gestão da organização, você acaba ficando um pouco viciado nos processos. Então, as empresas têm percebido isso, têm terceirizado mesmo esse serviço, e até para reduzir custo também, porque a terceirização acaba reduzindo um pouco desse custo, né? O que eu tento passar para os meus clientes é que a ISO não precisa ser tão burocrática assim. Que a burocratização é que faz com que a norma fique cara, que a gestão fique cara. Mas não é para ser assim. A gestão é para ajudar a empresa a reduzir custo, na verdade. Então, muitas das vezes, as empresas, na hora de implementar um sistema de gestão, implementam um sistema de gestão muito robusto, muito burocrático, e isso torna caro e as empresas acabam desistindo. Isso acontece bastante mesmo nas empresas. A gente agora acompanha algumas empresas que iniciam o processo, né, de certificação e acabam abandonando, né, no meio do caminho por causa disso. Além de não ser barato, é um processo caro, é muito burocrático mesmo, e você, de repente, tem que pensar o que isso agrega realmente de valor para a empresa. A ideia é muito boa, mas a exigência é tão grande que você, depois que às vezes você vai lá, certifica. Qual vai ser o retorno que isso vai ser? Qual vai ser o retorno? E é isso aí. E às vezes você certifica e depois a empresa ela só conseguiu o certificado e agora vamos viver a vida. A vida vai né? continuar como se nada tivesse acontecido. Agora vamos começar a polemizar um pouquinho. Pode falar? Isso, eu quero complementar. Isso é uma coisa que eu passo muito para os meus clientes.
façam para você dar valor à certificação, você precisa ver se ela tem valor para o seu negócio, se ela agrega valor para o seu negócio. Tem empresas que não conseguem trabalhar se não tiverem a certificação, não conseguem cadastrar em cliente, não conseguem fechar contrato, né? Já tem empresas que não, aquela exigência, ela não é o ramo de negócio, né? Então, é uma coisa que tem que se fazer. Agora, é interessante mudar um pouco a visão, porque no mercado começou a se falar em 2000, né? No ano 2000 da norma 9001. E conforme foi sendo propagado, acabou sendo propagado como uma questão muito burocrática. E hoje em dia essa visão já está mudando um pouco. E as empresas têm visto que o sistema de gestão tem ajudado a reduzir custo. Enfim, então, realmente, assim, como se implementa o sistema de gestão. É você aplicar, né? Você certificar e você aplicar aquilo no dia a dia. Porque senão você só vai ter um número, um certificado e... Agora, para polemizar já. Já? As certificações são sérias? São. Não existe um mercado paralelo, assim, de certificação? Não. Eu não Você não conhece, olha só, né? Não conheço. Antes até dela responder, cara, você tem que parar de arrumar confusão com os nossos entrevistados. A gente não vai conseguir mais ninguém. A Natália eu sei que é sério, o trabalho dela eu sei que é sério, Não. mas eu queria saber se ela tem conhecimento no mercado, se existe um mercado Não, paralelo. então, é diferente de órgãos públicos, por exemplo. A gente vê muito mercado paralelo em órgãos públicos, né? Podia ter dormido sem essa, mas tudo bem. Não, mas é a realidade do Brasil, né? Sim, Assim, sim. não estou dizendo que no setor privado não tenha, Sim. né? Mas eu acredito que muitas coisas vêm se reduzindo no mercado privado, até Sim. pelos escândalos da Petrobras, Sim. pela lei de anticorrupção. Então, eu tenho visto essa torneira fechando, sabe? E em relação à certificação, ela não tem muito como ser um mercado paralelo, do tipo assim, você ir lá, eu vou comprar a certificação e não vou implementar nada, não vou apresentar documento nenhum. Porque quem valida é organismo de fora. Então, as certificadoras aqui no Brasil, elas só são acreditadas pela Holanda, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. Então, você não tem um brasileiro só no processo, entendeu? Entendi. Então, fica mais difícil ter um mercado Mas paralelo. quando você pega uma ISO 9001, por exemplo, quem é que certifica uma ISO 9001? Então, por exemplo, no Brasil, você tem as certificadoras, né? Como a DNV, a Bureau Veritas, a UL, você tem essas certificadoras, sendo que elas são acreditadas por organismos do exterior.